Bom, o Estado laico, eu acho uma coisa extraordinária. Estado tem que ser laico. O que é o Estado laico? O Estado laico, de acordo com a nossa Constituição, é aquele que ele não subvenciona nenhum segmento religioso, ou seja, ele não subvenciona, não tem religião oficial, ele não privilegia, mas ele também não interfere, ele não cria dificuldade. Então, esse é o equilíbrio lindo do Estado laico. Ele não tem uma religião do Estado. Declaradamente ele não tem religião. Não, por isso ele é laico, né? Ele não subvenciona, ou seja, ele não coloca dinheiro para funcionamento de qualquer segmento religioso. Ele também não interfere. Ele respeita. E isso é uma coisa muito interessante. Agora, há uma diferença, e às vezes isso se confunde muito. Isso está na lei. Está o na Estado lei. não pode interferir Exatamente. no que acontece dentro da igreja. E também não subvenciona. Da igreja, sim. Das religiões todas, né? De templos de qualquer culto, né? Agora, um detalhe muito interessante é que as pessoas confundem. Estado laico não é sinônimo de Estado ateu. Eu ia fazer essa pergunta. Não é sinônimo. Porque quando você confunde isso, você persegue a religião. Exato. Claro, lógico, né? Você persegue. E persegue usando a prerrogativa de que o Estado é laico. Mas, por exemplo, o primeiro país, né, do mundo a colocar na sua Constituição ser uma república ateia, um país ateu, foi a Albânia. Então ela colocou isso, né, nem sei se ainda tem isso, mas assim que o comunismo imperou na Albânia, então a Albânia foi o primeiro país do mundo a ter sua Constituição. Essa república é ateia, não é Estado laico. Então não dá espaço para religião também. É um Estado confessional. Confessional ateu. Então, o Estado laico, ele respeita o que crê e o que não crê. Entendeu? Entendi. E o que crê em qualquer segmento. Então, é óbvio que eu tenho a minha fé. E tendo a minha fé e a minha doutrina, eu discordo de uma doutrina diferente. Isso é democracia. Isso é legítimo. Isso é inteligente. Isso é saudável. O senhor diz entre religiões. Entre religiões, entre partidos políticos, entre ideologias, não interessa, né? Essa é a beleza da democracia. Você poder discordar. No que diz respeito ao Estado laico, se ele for confundido com o Estado ateu, e eu gostei muito desse texto do Flávio Dino, né? Ele falando sobre isso. Olha, nós temos que reconhecer que a Bíblia ensina muita coisa sobre justiça. Aliás, muita coisa não, ensina tudo. E mais, que a religião tem seu valor, que ela de uma forma geral, a religião ela é uma contribuição. Salvo as deturpações, ela é uma contribuição. Né? E óbvio que elas acontecem. Então, o Estado laico, ele é esse. Ele não subvenciona, ele não privilegia e ele não interfere. Ele não cria obstáculos para que a religião se desenvolva, seja ela de qualquer matriz. Mas eu estou pensando aqui se isso é bom ou é ruim. O lado bom eu já entendi assim na minha cabeça. Tudo bem, ela não interfere. Então, assim, o que o senhor como pastor, por exemplo, entende na Bíblia, passa para os seus fiéis, costumes, doutrinas, ensinamentos e tudo mais, o Estado não vai interferir. Isso eu entendi, eu acho que é o lado bom. Mas, assim, não que seja um lado ruim, mas eu estou pensando aqui, mas se o Estado, que é grande aqui no Brasil, se ele tem dinheiro e tivesse condição financeira de injetar dinheiro na igreja, isso não seria bom, por exemplo? Mas aí... Entendeu? Entende? Eu estou entendendo. Mas isso acontece na educação, acontece na saúde. Mas nós correríamos o risco de termos um Estado teocrático. Que aí é ruim. Porque aí vai depender muito da fé dos governantes. Só para o pessoal que está entendendo, que está ouvindo a gente, o que seria um Estado teocrático, então? O que é uma teocracia? Tel vem de Deus. A Arábia Saudita ela é um Estado teocrático, né? Ou seja, ela tem a sua religião, a religião está absolutamente atrelada ao poder, atrelada ao Estado, é uma religião oficial, teocracia. Então, e a teocracia já provou ser ruim, seja ela teocracia cristã ou de qualquer outro segmento. Por quê? Porque, veja bem,
Eu tenho que entender o seguinte, eu sou evangélico. Eu sou. Mas quantos brasileiros não são? Uhum. Eu gostaria que eles se tornassem? Sim. Mas isso não me dá o direito de, sendo Estado, né, Uhum. impor. Ou privilegiar. Privilegiar, por exemplo, os evangélicos, porque eu sou um governante evangélico, ou quem me apoiou ou católico, ou espírita, não importa, tá? Uhum. De uma religião de matriz africana, não importa. E nem ateu. E nem ateu. A função do Estado é outra. A função de... Jesus foi enfático. Olha, o que Jesus falou quando perguntaram a ele sobre a esfinge da moeda? Dai a Deus o que é dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Então, essas coisas, quando se misturam, são muito perigosas, porque você pode usar um poder político e econômico para impor uma fé. Isso não é saudável, né? Nunca deu certo. A gente está falando de Estado laico e o Estado teocrático, só para ver se eu entendi. O Estado teocrático, ele tem os princípios, as regras, os dogmas cristãos regendo um país, é isso? Ou não cristãos, né? Ou não cristão. Depende. Por exemplo, lá na Arábia Saudita... É um Estado que os princípios islâmicos, né, do islamismo, estão exatamente atrelados a todo o sistema de um país. Rege o país. Rege o país. Entendi. Porque na nossa cabeça de brasileiro... de brasileiros... Um país... Assim, não seria ruim o Brasil ser um país cristão, assim, teocrático. Mas, por outro lado, você tem a Arábia Saudita, por exemplo, Sim. que também é isso, né? É exatamente isso. E essa polêmica dos crucifixos nos fóruns, por ser um Estado laico, teoricamente não poderia ter crucifixo? Na minha humilde opinião, isso é confundir Estado laico com Estado ateu. Por exemplo, eu fico muito à vontade para falar isso pelo fato de eu não ser católico. Se eu fosse católico, eu poderia estar falando em causa própria. Sim, né? Sim. Porque os crucifixos estão aí nas instituições públicas, né? Eles são de origem católica. Então eu chego no fórum, tenho um crucifixo, e eu não uso. Mas veja bem, nós não podemos esquecer que a cultura brasileira é uma cultura de formação católica. Então, a história do Brasil vai nos mostrar isso. Não é? Então, desde que o Brasil é descoberto, se começa a celebrar missa no Brasil. Não é? Então, o catolicismo chega no Brasil. Então, eu não acho que é ferir o Estado laico. Eu acho que a gente deve respeitar. Agora, o crucifixo está lá, o Estado laico me protege de eu não ter que me dirigir a esse crucifixo, fazer uma oração e voltar. Aí o Estado laico me protege disso. Né? É como um feriado religioso, que no Brasil a maioria dos feriados religiosos são católicos. Mas isso tem a ver com a história, com a cultura. O que o Estado laico faz? Acaba com esses feriados? Não. Esse Estado laico me diz assim, você não é católico, você não é obrigado. Mas para os católicos continua, não tem problema nenhum. É a nossa formação, é a nossa origem. Então, porque se nós partimos desse princípio, vai ter que se mudar tudo. Não, se o Estado fosse ateu, os feriados não existiriam, por exemplo, os feriados com o nome de santos, por exemplo. Não existiriam. E eu não estou dizendo assim, deve existir ou não. Eu estou dizendo que é uma realidade. E isso tem a ver com a nossa história. Uhum. Quantas cidades do nosso país têm nomes, né, que se refere a um dos santos reconhecidos pela Igreja Católica? Vai mudar? Faz sentido? Tem propósito isso? Agora, eu tenho a minha fé. Uhum. E o Estado laico me protege. Ou seja, protege a minha coisa. O capítulo 5º, né, da Constituição, né, das liberdades garantidas individuais, vai falar que todo indivíduo ele tem seu direito, a sua crença, a sua fé. A sua crença é garantida. Uhum. Isso é o Estado laico. Ele não é um Estado teocrático e também não é um Estado ateu, na minha visão. Obrigatoriamente ter que tirar esses símbolos religiosos das instituições públicas não é luta por um Estado laico.
É a luta por um Estado ateu. Eles estão lá porque o Estado é laico, não é? Eu acho que sim. Dá a impressão que Agora, deixaria de ser laico se eu chegasse diante do juiz e eu tivesse que professar uma fé que está representada ali no fórum, por exemplo. Aí deixaria de ser laico. Ninguém é obrigado a isso. Entendi. Ninguém. Entendi. Então a laicidade do Estado ela é maravilhosa. Ela só não pode ser confundida. Porque aí se torna prejudicial.